Olá a todos, e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Há algumas semanas eu recebi a visita da Daiane e da Maria Luísa, que são dois estudantes da Faculdade Unisal. Elas vieram fazer um trabalho de antropologia voltado para a visão do pós-morte dentro das religiosidades. Elas ficaram com o tema Quimbanda, e acabei podendo contribuir um pouquinho com a visão sobre o pós-morte dentro das tradições afro-indígenas brasileiras, sobretudo a Quimbanda, sobretudo a minha família. Então foi muito interessante porque são duas pessoas que não são da religiosidade, que nunca tiveram contato com a Quimbanda, com a Macumba, etc. E saíram dali com algumas respostas muito interessantes para elas e para mim também. Acabei aprendendo muito com elas também. Então vou deixar vocês aqui com um vídeo que elas gravaram. É um vídeo voltado para um trabalho de escola, um trabalho da faculdade. Então tem um formato um pouquinho diferente daquilo que eu estou acostumado a postar aqui para vocês. Mas mesmo assim é muito interessante ver que hoje a gente está tendo espaço para falar sobre o que a gente faz, quem a gente é, dentro de âmbitos como faculdades, coisas que a gente não imaginava isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Então agora eu vou deixar vocês com o vídeo aqui. Galera, boa tarde, tudo bem? Eu sou Daiane, eu sou aluna da Unisal e a gente está aqui fazendo um trabalho da matéria Antropologia, e é um pouco sobre o estudo após a morte em cada religião, e a gente está aqui com o tema Quimbanda. Eu tô aqui com o Gabriel, ele vai se apresentar para vocês. Olá, gente, eu sou o Pai Gabriel, também conhecido como Tata Mucua, sou sacerdote tanto de Macumba Carioca quanto de Quimbanda aqui em Guaratinguetá. Deixa eu perguntar, você tinha comentado que a Quimbanda em si não é uma religião, mas uma prática. Você consegue falar um pouco sobre isso pra gente? Como você iniciou nela? A minha trajetória dentro da Quimbanda começa eu muito novo ainda. Eu tinha uma namoradinha. Eu desde sempre vi espírito, sempre conversei com o espírito, muitos sonhos, sofria muito com terror noturno, isso tudo. Mas nada muito místico, não. Mas eu tinha essas questões. Os meus pais são muito de boas, nunca tiveram problema com isso. Só o meu pai tem muito medo. Aí para uns eu era esquizofrênico, e para outros eu tava com o diabo no corpo. E eu não comentava isso com ninguém com medo desse julgamento, Porém, o pai dessa menina que eu namorei quando era criança, ele era pai de santo. Eles atendiam em casa com um preto velho lá, e um dia ele chegou para mim e falou: olha, tudo isso que você passa é normal e tal. E eu falei, ok, mas depois eu não falei nada para ele, como é que ele sabe disso e tal. E ali ele perguntou se eu não queria ir lá conversar com o preto velho. Eu falei, não, morria de medo e tal. Mas um dia acabou acontecendo da curiosidade me fazer ir lá e ver, Era na casa deles, eu tava lá e acabei me aproximando, e ali eu comecei a ter meus primeiros contatos. Mas, obviamente, como todo namorico de criança, acaba rápido, eu não ia ficar na casa da menina ali e tal, mas ali eu já pulei para outro terreiro, comecei a frequentar um terreiro por influência de uma amiga da minha mãe, que sabia que eu estava indo e tal, e ali eu comecei a amadurecer a minha espiritualidade. Fiquei anos dentro desse terreiro do pai Wilker, que é uma pessoa maravilhosa também, mas ali não atendia mais aquilo que eu buscava. Eu sempre gostei muito de uma coisa mais voltada para antropologia, para história, sociologia, e entender o fenômeno religioso através do conceito histórico, e não somente da parte esotérica ou mística em si, E bem, a partir dali, eu me desliguei desse terreiro, passou um tempo eu encontrei outro, e nesse outro começou a ser algo que eu buscava mais. E ali eu comecei a frequentar um terreiro de Umbanda Molocô, que era Macumba Carioca, e também de Quimbanda, que era o mesmo terreiro, eram os dois. Então minha trajetória foi essa dentro da Quimbanda, Mas a Quimbanda, ela é uma religiosidade iniciática, Ela é uma prática religiosa, ela não é uma religião, Porque para ser religião, a gente teria que ter dogmas religiosos, teria que ter regras dogmáticas, como por exemplo a Bíblia, que é um livro de regras para a religião, teria que ter um líder maior, como um papa. A gente não tem isso, Então é uma feitiçaria banto-indígena que chega aqui com os povos bantos no século XVI, se mistura com os indígenas, sobretudo de Jaguaripe, no Recôncavo Baiano, e ali começa a surgir o que a gente vai chamar de Quimbanda hoje, já tendo outros nomes antigamente, Santidade, Calundu, Cabula e etc., até chegar
no que a gente vai chamar de quimbanda hoje. Nesse processo todo, a gente entende que alguns fundamentos se mantêm, não são dogmas. Por ser uma prática iniciática, para você ser de quimbanda hoje, você ser um tata ou uma mama de quimbanda, né, que são os sacerdotes em si, você precisa passar por um processo iniciático. E aí os processos iniciáticos são segredos de religião, segredos de família, né, que são mantidos dentro da família, mas você só de fato é de quimbanda se você tiver um lastro iniciático. Ou seja, para eu validar que você é, eu tenho que saber quem foi que te iniciou, quem iniciou quem te iniciou, e assim vai. Porque se eu simplesmente chegar para você e falar que eu sou, não vale de nada. Tem que saber quem me iniciou, qual é a minha família, né? Que são várias famílias de quimbanda. Por exemplo, a família Quilombe, que é a família mais antiga de quimbanda do Brasil, tem práticas, costumes deles que são particulares deles. A minha família, que é a família Treme-Terra, a gente já tem outros costumes. Como, por exemplo, a gente tem muito enraizado práticas indígenas na nossa família. Já a família Quilombe não tem tanto. A gente já tem uma prática muito mais enraizada. Talvez, aí é especulação, né? Pode ser porque a família Quilombe, quem é o chefe espiritual da família Quilombe, não é o indígena, a nossa é. Então a gente vai ter essas questões de costumes familiares, né? Mas é uma religião, uma prática religiosa iniciática. A gente acaba chamando de religião de costume, né? Mas é uma prática religiosa, né? É feitiçaria. Quando houve essa divisão da quimbanda, da umbanda e outras religiões, o povo joga muito a umbanda como algo bom e a quimbanda como algo ruim. Sim. Como você explica essa divisão, essa questão do bom e ruim? A gente precisa entender que depois da macumba carioca ser dividida, ela não foi dividida naturalmente. Ela foi forçada politicamente a se dividir por causa de um evento chamado o Primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, onde os kardecistas cristãos, que já vinham de uma elite branca racista, tentaram criar uma demonização do que eles achavam que era preto demais ou indígena demais para poder validar a umbanda que eles estavam criando, que era uma umbanda chamada de Umbanda Branca e Demanda. É Umbanda Branca e Demanda porque é umbanda de gente branca, né? Ou seja, era uma umbanda criada para atender as pessoas brancas. Então, o que acontece nesse processo todo? Esse congresso feito por kardecistas cristão começam a demonizar a macumba carioca e as práticas que eram muito afro-indígenas. Então, você vai ver tirar de dentro dela o culto de maioral, né? Maioral, ele é um fragmento de Inzambi, que pra gente é Deus, o Criador, que se importa com a humanidade. Só que o que ele se importa com a humanidade? Ele traz pra gente o conceito de emocional, de financeiro, de proteção, tudo isso que são necessidades humanas. Não necessidades da natureza de chover, de fazer sol, não é isso. Então, eles veem essa divindade como algo maligno, porque tudo aquilo que não é cristão, não se serve dois deuses ao mesmo tempo, como eles falam, então eles começam a demonizar isso. O sacerdote que era responsável pelo culto de maioral é o sacerdote chamado quimbanda, né? Então eles olham para a prática do culto de maioral e dos ancestrais como quimbanda. E aí eles falam que a quimbanda era a inimiga da umbanda, porque era justamente para criar esse senso de antagonismo, porque o ocidental tem esse problema. Existe o bem e o mal, existe o Deus e o diabo, e o africano não tem isso, o indígena não tem isso. O bem e o mal é uma coisa que existe dentro de nós. Então você escolhe todo dia ser bom ou ser ruim, isso é uma opção sua. Então quando a gente fala de bem e mal dentro da quimbanda, a gente precisa entender que não existe esse viés, porque cada pessoa vai olhar para o bem e para o mal de forma subjetiva. Então fazer bem para uma pessoa ameaça alguém da minha família, de matar alguém da minha família. Para um kardecista, para um cristão, eu tenho que orar e ir na delegacia. Pra gente, eu vou na delegacia, mas eu vou acender uma vela para essa pessoa morrer primeiro. Para algumas pessoas isso é fazer maldade. Pra gente já não é, entendeu? Porque a gente está se defendendo. Para outras pessoas fazer o bem é a questão do homoafetivo, né? Você ser lésbica e aí ter uma mãe que não quer que você seja, te proíba de ter namorada, de tudo isso. Pra ela tá te fazendo bem. Só que pra você não é o bem. Então a gente vai ter esse conceito de bem e mal, algo muito subjetivo, algo muito, né? Então não dá pra gente levar isso em consideração dentro da quimbanda ou de qualquer culto afro-indígena. E a quimbanda acaba sendo muito vista como algo maligno porque ela preserva a imolação animal, ela preserva o sacrifício animal, né? E o sacrifício animal é visto como algo ruim por causa da religião cristã, porque a religião cristã vai ter o sacrifício animal até o Velho Testamento. No Novo Testamento eles falam que Jesus foi o último sacrifício necessário para chegar até Deus, mas isso se aplica para quem é cristão. A gente não, né? A gente vem de um culto afro-indígena. O que a gente tem a ver com esse Oriente e a Europa, né? Que vai ser cristã? Nada. Essa questão do sacrifício é bem interessante, porque talvez sejam por questões de sacrifícios animais que as pessoas têm uma visão ruim sobre a quimbanda. Tem um processo correto? É sempre feito? Qual animal? Para que serve esse sacrifício? Falando sobre o processo, primeiro a gente precisa entender que não é algo que é rotineiro, né? Qualquer pessoa que transforma a quimbanda em açougue, como a gente fala brincando, tá fazendo tudo errado. Quando a gente vai fazer um sacrifício animal, existe todo um processo para que isso
aconteça. Por exemplo, a gente vai saber qual é o animal através da entidade que vai conversar com a gente ou através de um jogo oracular que a gente conversa com a entidade ali. A gente pergunta qual é. Digamos que vai ser uma galinha. Quando a gente sabe que é a galinha, a gente já começa a criar essa galinha ou no terreiro ou em um espaço livre da melhor forma possível. Ela recebe o melhor alimento, ela recebe o melhor lugar para dormir, ela recebe a melhor água, tem água trocada sempre, ela toma banho de ervas, ela toma tudo isso, porque ela é um animal sagrado, ela não é qualquer bicho. Então, a partir daquele momento, ela vai atingir a maturidade para que ela possa ir para o terreiro e ser feita a imolação. Quando chega no terreiro, a gente faz um jogo oracular novamente. Se aquele animal aceita. Se não aceitar, a gente tem que soltar esse animal com um par. Se é uma galinha, tem que soltar com um galo. E soltar na natureza, né? Então, a gente tem essa questão. Aceitou, o que é feito? É feito todo um ritual de preparo, onde a gente faz o encantamento do animal, onde ele passa não somente pela defumação, pelo banho de erva, como também pela questão espiritual também, e também por um processo hipnótico, né, científico mesmo ali, onde a gente tem todo um processo até o momento que aquele animal está preparado para isso. Porque sentir dor é uma coisa que tem que ser o mínimo possível. Não vamos mentir falando que não existe a dor ali, claro que vai existir, mas e depende também, tem alguns casos que nem existe por consequência da rapidez que é feita, mas a gente tem que minimizar, porque a dor não tem ingunzo, não tem axé. Então, quando é feita a imolação, a gente utiliza o egé, a menga, né, que é o sangue, né, a gente vai utilizar isso para reavivar os nossos ancestrais, os espíritos, e o restante a gente vai levar para a cozinha, tirar toda a pena, limpar o animal e consumir ele. Eu sempre costumo falar para a pessoa, quem reclama disso, no mínimo tem que ser vegano, porque se você parar para pensar, o animal de granja que você come do mercado sofre muito mais do que o que a gente faz. O animal de granja é confinado, sabe? O boi que você come lá para comer sua carne moída, comer seu churrasquinho, sofre muito mais. Ele tem a pata quebrada dentro do frigorífico, de tudo onde ele vai estar, para poder ter uma carne mole. Ele não pode andar. E os nossos são criados soltos. Então quem é pior? Sou eu fazendo isso ou é o cara que me demoniza, que às vezes é cristão, ou que nem é, mas só fala que a minha prática é do diabo, mas está no churrasco comendo um espetinho de coração com 8, 9 corações. Entendeu? Uma hipocrisia, né? É uma questão hipócrita mesmo. Ninguém aqui, ninguém dentro da minha família de Quimbanda sente prazer em matar bicho. Isso não existe. A partir do momento que você sente prazer, que você acha que aquilo é banal, que você não consumiu, que você mata o bicho e joga ele no canto, já não é sagrado. Entrando nessa questão da morte, a gente vive, mas a gente tem medo de morrer também. Como a Quimbanda ensina a lidar com esse sentimento do medo? O que eu sempre falo para as pessoas que são da minha família, que são iniciadas, é que o medo de morrer, ele é importante para a filosofia da Quimbanda, principalmente por consequência de que o entendimento de morte é o esquecimento, como a gente falou. E a forma de você ser esquecido é você, por exemplo, ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa que não contribuiu nada na vida de ninguém, né? Se a gente parar para pensar, conversar com os nossos avós, com os nossos bisavós, às vezes eles não lembram o nome do bisavô deles, eles não lembram o nome do próprio avô. Por quê? Porque antigamente era normalizado certas coisas que hoje são coisas absurdas, né? De agressão, de um monte de coisa. E essas pessoas acabam sendo esquecidas propositalmente, as pessoas não querem lembrar dela, né? Às vezes você tem pessoas que a gente nem precisa ir muito, quem é assim, olha às vezes para trás e pensa, pô, tinha um vizinho que era muito ruim, como é que era o nome dele mesmo? Sabe? Então tudo isso é morte, né? Então a gente tem que ter medo disso mesmo, porque enquanto a gente tiver medo do esquecimento, dessa morte filosófica, a gente se coloca na posição de tentar ser o melhor possível, né? Mas mesmo assim existe o medo da morte do corpo, da gente ir. Para isso, a gente precisa muito exercitar a nossa comunicação com quem já está morto, né? E isso vem através do nosso culto de ancestral, do culto de preto velho, de caboclo, de exu, de pombagira, de baiano, cigano, marinheiro e etc. Então, quando a gente faz esse estudo assim, de conversa com eles, a gente começa a normalizar a própria morte. Por isso que se você for no enterro de macumbeiro, é muito diferente você ir no enterro de um cristão. Tá? O cristão tá ali chorando horrores, tá aquela coisa toda. E às vezes o macumbeiro tá lá trocando uma ideia, conversando, rindo, tomando a cerveja. É porque não liga pra pessoa que morreu? Não. É porque a gente entende que ela não tá morta, né? E que já a gente tá junto. Fica a saudade, fica toda essa questão, mas a gente tem o entendimento de que a gente tá pra sempre junto, né? Então, a gente sempre vai estar em comunicação, né? Aconteceu, né, de uma filha nossa aqui da casa, o pai dela faleceu e a gente chegou no enterro, né, os macumbeiros, e a família dela não é, só ela é, né? A família dela mal é beça. E a gente chegou e começou a conversar e bater papo, aquela coisa toda, e rindo e tal, que mudou o ambiente. As pessoas começaram a ficar mais tranquilas, vendo que a vida existe, a vida carnal existe, porque ali está sendo cultuado a despedida, não é a morte. A gente cultua a morte aqui, que é os antepassados, que na verdade a gente vê como vive. Então é um conceito muito mistureba, né? Mas ter o medo do desencarne, o medo do corpo morrer, é super comum. O que eu falo para as pessoas é: tenha medo de você ser esquecido e medo de uma morte
ruim, como, por exemplo, pegar uma doença muito grave, tal, não sei o quê. Então, para Quimbanda, o culto do morto é tão importante quanto o culto do seu corpo. Então, se alimentar bem, fazer exercício, tudo isso também é muito importante para a gente, para que a gente tenha uma caminhada do nosso veículo, do nosso corpo, como algo saudável, até para quando a gente trabalhar com incorporação e etc., o espírito ter algo saudável. Porque não adianta você achar que você vai incorporar um espírito, você sendo cadeirante, você vai levantar. Não vai. Então, esse é o ponto, né? Então, a visão de lidar com a morte é essa pra gente. Acho que a questão da morte, a gente tem ela bem aberta. Eu queria agradecer, primeiramente, agradecer pelo curso, né, a gente de Educação Física, a gente de ADM, agradeço pela Unisal, você recebeu a gente de portas abertas. De verdade, agradeço pessoalmente, Pai Gabriel, porque foi uma experiência única na minha vida. Legal. E eu tive uma visão totalmente diferente, uma visão muito mais aberta. E confesso que me brilhou os olhos demais. Então, Legal. A gente agradece do fundo do coração. É isso.